Você já ouviu falar em Melanie Klein? Pois bem, estava eu aqui estudando a minha psicanálise e eu cheguei na Melanie Klein, uma mulher que nasceu por volta de 1880, se não me engano, e ela era muito inteligente e queria estudar medicina. Porém, naquela época, as mulheres não tinham voz. E aí ela foi obrigada a se casar e não a estudar. Era uma coisa muito comum nessa época. E a Melanie Klein, ela queria expandir-se, né, estudar, mas enfim, a vida, né, daquela época a levou para um outro caminho. E aí ela se casou e ela teve filhos. E o marido dela costumava viajar muito. E ela viajava com ele e aí conheceu Freud numa dessas viagens. E o Freud começou a analisar um dos filhos dela, só que ela se encantou pela psicanálise. Lindo! Porém, ela ainda era mulher em uma época que não dava para fazer tudo e ela tinha que, de certa forma, seguir as regras do marido. O que ela fez? Porque uma queria estudar a psicanálise e continuar estudando crianças, enfim, seguir alguma coisa. Não poderia ser médica, mas ela queria estudar uma outra vertente, ela tinha que se expandir. Essa criatividade estava dentro dela, a busca, né, o conhecimento. Não dava para ser apenas uma dona de casa, como mandavam naquela época. E, na verdade, muitas mulheres, elas eram obrigadas a serem essas donas de casas, mesmo não querendo. E algumas concordavam, tudo depende da pessoa, né? Não existe receita, né? Receita de bolo. Cada pessoa é uma história única. E ela, a Melanie Klein, queria estudar, mas não podia. Enfim, ela pediu divórcio. Naquela época, pedir divórcio foi realmente uma coisa inconcebível. Enfim, ela pediu divórcio e ainda taxou o relacionamento dela de relacionamento tóxico. Isso também é uma coisa nova. Naquela época, uma mulher divorciar e ainda colocar o marido como relacionamento tóxico é uma coisa muito moderna. Hoje em dia que é uma coisa que está explodindo, relacionamentos tóxicos, estamos entendendo o que é isso, o que é aquilo, mas naquela época não tinha muito disso. E aí foi que ela começou a estudar mais a psicanálise e entender um dos seus filhos. E ela estudava em cima dos seus filhos e ela descobriu que, né, nas análises dela, nos textos dela, na verdade ela começou até a ganhar vida com esses textos, mesmo sendo mulher. Ela descobriu que a criança, ao contrário do que Freud, a filha do Freud achava, a Ana também, a criança, desde criança, ela já tem uma relação de ego e com os objetos. Então, o objeto, por exemplo, a chupeta, a mamadeira, o paninho, né, dela, tudo isso faz parte do mundo da criança e a maneira que se é tirado os objetos ou que se é colocado os objetos, a maneira que a criança brinca, ela está expondo os seus sentimentos, sua simbologia. Então, até a maneira dos brinquedos dela, tudo faz parte de um cenário que vai dizer como a criança vai ser no futuro quando adulta. Então, aquele objeto que lhe é tirado, que lhe é colocado, qual objeto, qual brinquedo, como foi brincado com os pais, o jeito dela brincar, da criatividade, a interação dela com o ambiente vai dizer muito dela na fase adulta, porque primeiro ela começa com o objeto, com a chupeta, primeiro é o seio, né? O seio materno, que para ela é um objeto que está lhe dando prazer, alimentação. Depois é a chupeta, a mamadeira, o paninho. E assim ela vai crescendo, vai trocando de um objeto para o outro, até quando chegar na fase adulta, que aí é o namorado ou a namorada, que aí são os amigos. Sempre tem que ter um objeto de desejo para a pessoa. É uma busca. E como lhe é tirado ou não, os gatilhos já estão lá atrás. Mas Cici, por que é que você está entrando numa história dessa? Bem, primeiro, porque eu estudo psicanálise. A psicanálise não é só Freud. Tem Lacan, tem Jung, tem outras pessoas, são gênios da época, né? São sensíveis a esse tema e desenvolveram e trouxeram ferramentas para nós entendermos o ser humano no geral. Segundo, gente, depois de Melanie Klein, eu não quero ver a mulherada reclamando, não, porque isso, não, porque aquilo,
porque o meu namorado, porque não sei o que, é porque o namorado não me quer, ou o namorado não deixa. Gente, olha que exemplo, né? Uma mulher dessa em 1900, você imagina o quanto que ela passou. Se mulheres dessa época já foram capazes de gritar, de falar, a gente tem que agradecer, porque mulheres como essa são muito importantes para a nossa história, para onde nós chegamos agora. Lembrando que tem países aí que ainda não conseguiram nem um terço do que nós aqui já conseguimos, sem querer levantar bandeira de feminista ou feminazi ou sei lá o que quer que seja. Mulheres como essa nos representam e precisamos ser orgulhosas de histórias como essa. Terceiro, a sua análise está em dia? Como é que está o seu apego? Como é que está os seus ciúmes? Como está a sua tristeza, o seu vazio, a busca de alguma coisa aí dentro de você? Porque aí que está o desafio. Desde pequeno você já tem um objeto para lhe preencher. E quando chega na fase adulta, às vezes falta-lhe um objeto. Aí é aquela busca do amor, aí é aquela busca talvez do emprego, do sucesso, e às vezes a gente consegue e nunca tá feliz. E aí que tá, é aí que entra a terapia. Lá desde 1800 já se estudavam coisas que estão se modernizando agora. Figuras maravilhosas como Melanie Klein, como Jung, como Freud, como outros já falavam sobre os síndromes, os problemas que nós temos hoje em dia. E tem gente que acha que não precisa de terapias. Se você acha que não precisa de terapias, é porque você ainda não sabe. E eu não estou falando de uma terapia comum, só de você conversar. Eu estou falando de terapias holísticas, psicanalíticas, coisas mais profundas. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, é só me procurar. Fico pensando, né, gente? O quanto que as mulheres poderiam ter ido mais longe se não tivessem sido tão sufocadas. Mas o problema não é o homem. O problema é a raça humana, né? O problema são as religiões que focaram nisso desde o começo, que a mulher tinha que se calar, o homem tinha que ser assim. Então, só vamos pegar esses exemplos, sem ficar reclamando, sem o mimimi, por favor, e vamos seguir adiante.